Olá! Bom, na última aula nós terminamos com a seguinte pergunta: quanto vendeu nos meses de julho, agosto e outubro, dos dias 25 a 31? E nós vamos continuar aqui agora para que a gente finalize os últimos métodos que a gente tem aí para fazer a indexação dos data frames, que são o lock e o iLock. Bom, então percebam o seguinte, é bem simples eu fazer isso, eu vou colocar localize. Olha o que eu estou dizendo para ele. Localize no meu data frame o quê? Eu vou abrir os meus colchetes. E lembra, se eu quero mais de uma linha e mais de uma coluna, eu tenho que passar para ele duas listas aqui dentro. E aqui eu vou colocar as linhas que eu quero e aqui eu vou colocar as colunas que eu quero. Bom, quais são as linhas que eu quero? Quando eu utilizo o lock, eu vou pesquisar essas linhas e essas colunas pelo nome delas. Então, eu tenho, por exemplo, janeiro, março, maio. Isso aí são o nome dos meus índices. São os nomes das minhas linhas. E aqui, os nomes das minhas colunas são 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Olha só, e que eu poderia ter colocado qualquer coisa aqui. É que aqui, como vocês já sabem, representa os dias do mês. Bom, então, quais são as linhas que eu quero? Eu quero as linhas julho, agosto e outubro. E quais colunas eu quero? Eu quero as colunas 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Não dá para eu colocar essa anotação aqui, ó, que eu estou colocando aqui do lado só para ilustrar. Ah, eu quero do 25 ao 32, porque vai pegar do 25 ao 31. Não dá, isso vai dar erro. Então, é exatamente assim que nós temos que fazer. Localize para mim, olha o que eu disse para ele, localize para mim no data frame as linhas julho, agosto e outubro e as colunas 25, 26, 27, 31. E eu vou rodar. E ele me retorna um pedaço desse data frame me dizendo aqui quais são as vendas que eu tive dos dias 25 ao 31 em julho, agosto e outubro. Bom, eu também poderia fazer isso através do índice numérico utilizando o iLock. E olha só como ele ficaria. Eu posso colocar, localize para mim, nesse data frame, o índice numérico dessas linhas, vírgula, colunas. Quais linhas são? Quais são os índices numéricos de julho, agosto e outubro? Bom, vamos ver. Eu tenho aqui, ó, janeiro é 0, março é 1, 2, ó, então julho é 3, 4 e 5. São esses os índices numéricos que eu quero. Então, eu posso colocar que eu quero 3, 4 e 5. Da mesma forma, não poderia colocar que eu quero do 3 ao 6. Isso aí daria um erro. Pode até testar aí para você ver. Tá, e quais são os índices numéricos das colunas que eu quero? Bom, eu posso perceber que, por exemplo, o índice 0 vale 1. O índice 1 tem o nome 2. O índice 2 3. Então é sempre um a menos, porque a gente começou no 1 e não começamos no 0. Então é simplesmente, nós teremos que colocar aqui que o índice dessas colunas serão sempre um a menos, ou seja, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. E ele vai me retornar exatamente o mesmo data frame que eu obtive aqui em cima. Percebam que se eu colocasse, por exemplo, que eu quero que o meu índice, as mesmas linhas, 3, 4 e 5, mas eu colocasse aqui que eu quero 30, as colunas 30 e 31, ele vai dar um erro, porque eu não tenho índice 31. Ó, ele me dá um erro falando que está aqui fora de fronteiras, né, fora do limite. Porque perceba, a coluna que tem o nome 31, ela tem o índice 30. Então é por isso que eu não posso, é por isso que sempre é um a menos, é por isso que eu não posso colocar aqui que eu quero as colunas 30 e 31. Diferente do lock, porque aqui eu estou utilizando o nome das colunas, ou seja, a coluna 31, ela tem o nome 31, então eu posso colocar aqui, mas o índice numérico dela é 30. Eu vou excluir esse comentário aqui. Esse código, né, para a gente continuar. Agora nós vamos entrar então aqui na seleção condicional, né, onde eu passo uma condição para ele e ele, através dessa condição, me retorna um data frame que eu quero. Então eu vou colocar aqui como markdown
seleção condicional de data frames. Eu vou pegar aqui o mesmo data frame que nós já estamos utilizando e agora eu vou consertar esse erro aqui, novembro, e vou colocar dezembro. E aí você já vai aprender também como renomear o nome de uma linha. É bem simples e é assim que nós fazemos. Eu vou colocar que eu quero que você renomeie, ou seja, df.rename, abro o meu parênteses e aqui dentro eu passo um dicionário para ele. De um lado eu vou colocar qual é o nome atual, dois pontos, qual é o nome futuro. Então, o nome atual hoje dessa linha é novembro. E o nome futuro vai ser dezembro, que é o nome que eu quero que ele fique. Então, ele já alterou, olha só, dezembro. E aqui ele ficaria dezembro. Mas é o seguinte, se eu chamar esse data frame de novo, perceba que ele volta para novembro. Por quê? Porque eu não coloquei o inPlace equals true, vírgula, inPlace equals true. E aí, de fato, ele vai mudar e eu posso chamá-lo e ele vai estar dezembro. Legal? Bom, então vamos fazer aqui algumas seleções condicionais. Se, por exemplo, o dono desse negócio ele me pergunta, puxa, eu quero saber todos os dias em que as minhas vendas foram maiores do que R$1.000. Bom, é simples. Você lembra que se eu passar que eu quero um data frame que me retorne desse data frame os valores maiores do que 1.000? Ele vai me retornar um data frame com os valores booleanos, verdadeiros e falsos para onde essa condição foi atendida. Se esse valor aqui se o valor aqui dentro for maior do que 1.000, vai retornar true, verdadeiro. Se não, vai me retornar false. Mas isso aqui não me adianta muito. Então, como que eu posso falar assim? Não, eu quero um data frame mesmo com os valores, só com os valores onde essa condição ela foi atendida. E aí eu posso pedir então, olha, eu quero um data frame, abro colchetes e aqui eu passo a condição que eu quero. Qual é a condição? Eu quero um data frame onde os valores desse data frame são maiores do que 1.000. E ele retorna apenas os valores maiores do que 1.000 e onde os valores não forem maiores do que 1.000, ele vai me retornar com valores nulos. Não. Você pode também fazer o seguinte, para ficar mais fácil de visualizar, a gente pode preencher esses valores nulos com valores que a gente determinar. Para ficar mais fácil de visualizar ou por questão de organização. Você pode vir aqui e colocar, por exemplo, eu quero um data frame, esse ponto não, eu quero um data frame onde apenas os valores maiores do que 1.000 sejam retornados para mim e quero que você preencha, olha essa função, fill na. Fill vem do inglês preencher e na vem desse num, aí, que são os valores nulos. Então preencha os valores nulos e aqui dentro eu coloco o que eu quero que preencha. Nesse caso eu vou colocar apenas um tracinho e olha o que ele faz. Fica muito mais fácil da gente visualizar e fica mais organizado. E aí vai do seu gosto, daquilo que você preferir. Mas digamos o seguinte, que eu quero apenas os meses de janeiro, março e maio, apenas os 3 primeiros meses. Como que eu posso fazer essa seleção? Então, eu vou pegar a mesma seleção, maior do que 1.000, a mesma condição, maior do que 1.000, só que apenas os meses de janeiro, março e maio. Então, olha só, eu quero um data frame, me retorna um data frame, onde os valores desse data frame forem maiores do que 1.000. Só que aqui eu abro outro colchete e digo quais linhas eu quero ou quais colunas eu quero. Aí você se lembra daquilo que a gente falou lá no começo, né? Que se eu coloco apenas um valor, ele vai se referir às colunas. Por exemplo, se eu colocar apenas aqui o 2, ele vai me retornar essa coluna 2 aqui, ó. Essa coluna 2. Então, eu vou colocar 2, olha só, ele retorna a coluna 2. Mas se eu quero janeiro, março e maio, eu posso utilizar os 2 pontos e aí ele vai se referir à linha. Então, janeiro, março e maio são os índices 0, 1 e 2. Eu posso colocar que eu quero de 0 a 3 e ele me retorna aqui janeiro, março e maio.
Mas ainda assim não está tão simples de visualizar, porque nós temos muitas colunas e eles não e aqui o tamanho não permite que nós visualizemos todos, né, essas colunas. E aí eles colocam 3 pontos. Então vamos lá dizer que eu quero apenas dos dias 1, 2, 3, 4 e 5 de todos os meses. E aí eu vou adicionar mais um colchete aqui, você vai ver. Por exemplo, por enquanto, nós estamos colocando aqui, ó, a condição que eu quero, aqui as linhas que eu quero. E para eu colocar a coluna, eu vou abrir um outro colchete e colocar as colunas que eu quero. Então qual é a condição? A condição é que o DF, que os valores desse data frame sejam maiores do que 1000. Quais linhas eu quero? Quero todas as linhas, então eu coloco apenas os 2 pontos. Isso aí vocês já sabem, né? E quais colunas eu quero? Bom, eu quero as colunas 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui vai dar certo? Não vai. Por quê? Porque eu não coloquei uma outra lista aqui. Lembra? Se eu quero mais do que uma coluna, eu tenho que passar uma lista dentro do colchete das colunas. Agora sim, se eu rodar, ele me retorna os dias 1, 2, 3, 4 e 5 de todos os meses onde esses valores são maiores do que 1000. E aí eu posso até colocar aqui, né, preencha com tracinho onde não for. E aí ficou mais fácil da gente visualizar. Então agora ficou mais simples para você entender fazer essa seleção. Eu vou colocar aqui como markdown e vou colocar aqui, ó. Eu passo a condição que eu quero, eu passo as linhas que eu quero em outro colchete e eu passo as colunas que eu quero em outro colchete. Legal? E se eu quiser mais do que uma condição? Poxa, eu quero saber aonde os dias 10 foram maiores do que 1000 e os dias 15 foram maiores do que 1500. Então, eu posso utilizar isso aqui fazendo a seguinte forma. Quando eu tenho duas condições, eu vou ter que passar aqui dentro duas tuplas para eles. E como é E, né, eu tenho que colocar aqui o E comercial, né, o E dessa forma. Lembra? Não posso utilizar o AND. Quando a gente está falando de NumPy e Pandas, a notação correta é esse E aqui. E aqui dentro eu vou passar uma condição, aqui eu vou passar outra condição. É assim que nós utilizamos mais de uma condição nos data frames. Então, qual condição aqui? Eu quero aonde a minha coluna 10 seja maior do que 1000 e onde a minha coluna 15 seja maior do que 1500. E ele retorna um data frame apenas com os valores onde atenderam essas condições. Apenas janeiro e julho tiveram o dia 10 com vendas maiores do que 1000 e dia 15 com vendas maiores do que 1500. E aí ele retorna todos os valores dessas linhas que atenderam essas nossas condições. Eu também poderia pedir aqui um data frame onde o dia 10 for maior do que onde o dia 10 foi maior do que 1000, ou, e aí eu tenho que utilizar essa anotação, essa barra reta aqui, e onde o DF for maior do que 1500. E aqui a gente está utilizando o ou, né? Eu quero um data frame que atenda uma dessas condições. Se o dia 10 ele for maior do que 1000, ele já vai estar ali a linha. Ou se o dia 10 não for maior do que 1000, mas o dia 15 for maior do que 1500, vai estar ali a linha dela também. E retorna para a gente, olha, janeiro, maio, julho e agosto. Esses foram os meses em que atenderam pelo menos uma dessas condições que a gente passou aqui. Legal? Bom, com isso, nós abordamos praticamente tudo que a gente precisa aqui para a gente fazer nossas seleções e as nossas indexações de data frames. Legal? Na próxima aula, nós iremos falar de data frame multi-index, na qual eles terão mais do que um índice, e aí vocês vão ver também como a gente pode
fazer para ver os valores deles, para construí-los e assim por diante. Espero vocês lá, um grande abraço e até mais.